E aí, nação tricolor, tranquilidade. Olha só, tem 2 jogadores em Salvador que podem sim fechar com o Bahia. Vamos falar disso, vai ter a ficha completa deles aqui neste vídeo hoje. E olha, galera, primeiro eu quero falar rapidamente sobre o acidente de Everaldo, coisa assim de 1 minuto, nem isso. O Everaldo sofreu um grave acidente de carro hoje, o nosso centroavante, na BA 532, ali pro lado de Camaçari, via Parafuso, quilômetro 11. Ele atropelou um cavalo com o seu carro, que foi totalmente destruído na situação. E graças a Deus ele não teve nada, né? A não ser alguns arranhões, escoriações, e foi treinar hoje normalmente, hoje quarta-feira, dia 14 de junho. Galera, dito isso, peço o like, se inscreva, porque agora vai começar o assunto principal do vídeo. Vamos lá, 2 atletas na mira do esquadrão aí, e olha, um deles está no CT treinando. Esse aqui que eu vou falar agora, o cara já está treinando no Evaristo de Macedo, certo? Significa que ele vai fechar com o Bahia porque está treinando no CT? Não, mas é um forte indício. Geralmente a chance de um cara que está treinando no CT fechar com o clube é muito maior. Então, galera, esse jogador é jogador de seleção brasileira. Trata-se do Luiz Gustavo. Eu vou pegar as informações do Infoband Bahia e vou deixar todos os outros, todas as outras fontes na descrição do vídeo. O Luiz Gustavo, gente, ele terminou o contrato com o Al Nassr. Al Nassr, time da Arábia, onde jogam também Talisca e Cristiano Ronaldo. E o Luiz Gustavo, que está com seus 35 anos... o volante Luiz Gustavo terminou o contrato dele com o Al Nassr, está livre para negociar. E olha só que coincidência, ele está justamente na cidade tricolor, meus amigos. Pois é, vamos saber um pouquinho mais desses atletas. Você sabe que o objetivo do vídeo aqui é ser resumido, é ser rápido, mas é ser também bem informativo. Então, gente, o Luiz Gustavo é um atleta de 35 anos, é volante, nascido em Pindamonhangaba, São Paulo, interior de São Paulo, 1,87 m, 80 kg e canhoto. Ele tem dupla nacionalidade, alemã e brasileira, você já vai entender por que nacionalidade alemã. Ele jogou no Brasil, na seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2014, foram 6 jogos e 1 assistência. E nas eliminatórias também da Copa do Mundo entre 2015 e 2017, ele fez 6 jogos e 1 assistência. E então eu quero dizer mais sobre esse jogador. Ele foi revelado na base do CRB, aqui de Alagoas. Ele passou pela base do CRB entre 2003 e 2005, pela base do Ipanema também, bem novinho. E lá em 2006 ele joga pelo Corinthians de Alagoas, fazendo 21 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. Começando sua carreira, ele atua pelo CRB em 2007, com 14 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. E aí, a primeira vez ele é vendido. Ele é vendido para a Europa para jogar no campeonato alemão. Ele é vendido do CRB para o Hoffenheim, da Alemanha, por 5 milhões de reais, equivalente à cotação de hoje. Ele joga no Hoffenheim de 2007 a 2010 e faz 109 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. Mas tem que lembrar que o jogador é volante. Então, o principal dele no Hoffenheim não era fazer gols, era marcar. Esse é um jogador que ele é meio campo ofensivo, mas também, principalmente, ele atua como defensivo, né? Muito mais do que o outro que vamos falar. Ele pode fazer um papel ofensivo, sim, mas a função dele é mais defensiva. Seguindo. No Hoffenheim, ele fica de 2007 a 2010 e é vendido por 88 milhões de reais. Olha que bagatela, hein? 88 foi o valor que ele mais chegou, mais subiu na carreira dele. E ele fica no Bayern de Munique, que havia comprado ele de 2010 a 2013, e joga 100 jogos, 6 gols e 2 assistências. É o aproveitamento do jogador em termos de números simples. E aí, galera, ele segue esses 3 anos no Bayern, depois é vendido para o Wolfsburg por mais de 80 milhões pela cotação de reais atual em relação ao euro. São 142 jogos, 12 gols e 4 assistências. E aí, por fim, ele joga também no Marseille, no Olympique de Marseille. Já havia jogado um monte no campeonato alemão, ganhou dupla nacionalidade, agora vai também jogar na França. E no Olympique de Marseille ele joga de 2017 a 2019, são 98 jogos, 10 gols e 1 assistência. Ele chegou ao Olympique de Marseille por 52 milhões de reais.
Depois para o Fenerbahçe, antes de chegar no clube atual dele, ele passa pelo Fenerbahçe numa negociação de 31 milhões de reais, que jogador caro e valorizado na história dele, né? 2020 a 2022 ele joga na Turquia, no Fenerbahçe, são 97 jogos, 5 gols, 3 assistências. E por fim ele chega ao Al Nassr, time da Arábia Saudita, e tem um ano jogando lá. Ele chegou a custo zero, é a primeira vez que ele chega a custo zero na carreira dele. E se ele vir para o Bahia, ele vem também a custo zero, porque ele já terminou o contrato dele com o Al Nassr. Ele jogou no Al Nassr esse ano, 32 jogos, 5 gols, 4 assistências e a nota dele no SofaScore é de 7,26. O que eu tenho a dizer brevemente antes de passar para a próxima ficha, porque o vídeo não pode ser longo, e pedindo o like para quem não deixou ainda, é oportuno, eu peço de coração, só você pode me ajudar. Se inscreva para a gente se ver sempre e ative o sino das notificações. O que eu tenho a dizer? Eu acho que o Luiz Gustavo seria uma excelente contratação. É um cara experientíssimo, passou pela seleção brasileira, passou pelo campeonato francês, muito tempo no alemão, agora já está no fim de carreira, é verdade, mas eu acredito que um jogador como esse ainda tem como entregar um alto nível na Série A. Mas eu quero saber na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Luiz Gustavo, que está treinando já no CT de Evaristo de Macedo, de acordo com o Infoban de Bahia, você acha que o Luiz Gustavo tem lugar no esquadrão? Seria uma boa contratação se chegasse a custo zero? Essa é a minha pergunta, fica para você a missão de responder. A gente vai passar para o próximo, porque aqui é agilidade, é correria, meu irmão, com a sua ajuda do like também. Galera, é o seguinte, André Horta, você já ouviu falar nesse jogador? Eu não conhecia muito não, fui pesquisar. Vou pegar as informações do ecbahia.com, matéria do Vitor de Freitas, SofaScore, Transfermarkt, o Google e também uma matéria do Record PT, que é um site português. Vamos lá, vamos aos fatos e às informações. Quem é o André Horta e o que está acontecendo para ele estar relacionado ao Bahia? Ele foi visto em Salvador. Na verdade, ele está de férias em Salvador. O jogador é português, atua no futebol português, já jogou com Renato Paiva na base do Benfica. Esse jogador é da base do Benfica e você sabe, é justamente a equipe que o Renato Paiva se sagrou treinador de futebol, treinando a base por muitos anos antes de treinar clubes principais. E ele é conhecido do Renato Paiva, portanto, ele tem postado fotos em Salvador em seu Instagram, o que fez com que a torcida inundasse o seu perfil, a torcida do Bahia, pedindo e querendo esse jogador no clube. Ele postou foto na Fonte Nova, ele postou também um videozinho dele mostrando a parte interna da Fonte Nova, né? Antes ele havia mostrado a parte externa numa selfie. E esse jogador também está postando cartões postais, né? Praia, cartões postais de Salvador. Então é isso, galera. Esse jogador, quem é ele? 26 anos. 26 anos, meio ofensivo. O Luiz Gustavo é defensivo, esse é ofensivo. Meio ofensivo, 26 anos, português, 1,74 m, 55 quilos, da base do Benfica. Ele que eu vou resumir aqui. Ele foi emprestado a um time chamado Vitória, lá de Portugal, e jogou de 2013 a 2017. Foram 70 jogos, 3 gols e 3 assistências. Era o início da carreira dele, quando foi emprestado para esse time para ganhar experiência. Depois voltou para o Benfica. Em 2017 ele volta para o Benfica e joga no Campeonato Português com 16 jogos, 1 gol e 1 assistência. Aí ele chega no Braga. Emprestado, ele joga no Braga, 30 jogos, 1 gol e 6 assistências. Depois ele vai para o Los Angeles FC, atuou então no campeonato americano, na Liga Major League, lá, Liga Americana de Soccer, de futebol. Ele joga no Los Angeles fazendo 15 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele fica 2 anos lá e aí em 2020 ele é vendido por 13 milhões de reais para a equipe do Braga, de Portugal. Ele faz, no primeiro ano, em 2020, 38 jogos, 4 gols, 5 assistências. No segundo ano, 2021, 35 jogos, 1 gol, 3 assistências. No terceiro ano, 2022, 43 jogos, 4 gols, 3 assistências. E por último, neste ano, o jogador já jogou 50 jogos,
1 gol, 6 assistências e a média no SofaScore 6.99. Ele que já ganhou títulos como a Liga Portuguesa, Supertaças, Taça de Portugal e etc. São dois jogadores que ganharam bastante títulos. Eu não falei os títulos do Luiz Gustavo, mas também ganhou alguns títulos ali na Europa. E aí, galera, é o seguinte: antes de encerrar, eu preciso te falar algo muito importante sobre o André Horta. Ele está aqui em Salvador e surgiu por isso a especulação. Inclusive, um site português chamado Recorde.pt. Esse site noticiou, entre aspas, o entusiasmo dos torcedores, os adeptos, né, que eles chamam, o entusiasmo dos torcedores do Bahia na internet com as férias do jogador lá aqui em Salvador, né, na Bahia. E aí eles dizem o seguinte: é muito difícil que ele feche com o Bahia. Por quê? E aí eu vou falar aqui o que eles falaram lá no site português. O jogador tem contrato até 2027 com o Braga. E o treinador não parece disposto a abrir mão do jogador. Para você ter uma ideia, a cláusula de rescisão dele está mais ou menos na casa dos 30 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 157 milhões de reais. Se ele fosse comprado pelo Bahia, pelo City, seria de fato a maior contratação da história, 157 milhões de reais. Mas eu preciso perguntar para você, será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo trazer esse jogador? E um detalhe, o Palmeiras já tentou trazer ele, viu? Em 2021, o técnico do Palmeiras, o português, quis esse jogador, o André Horta, e a resposta do Palmeiras foi: não dá, porque é muito caro. Então, será? Eu acho mais provável que o Luiz Gustavo esteja realmente fechando com o esquadrão. O André Horta, eu acho que ele só está em Salvador passando as férias. Mas isso é palpite meu. Fala você o que você acha e vamos aguardar o desfecho disso tudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece do like e se inscreva. Bora Bahia, pra cima. Vamos contratar, hein? Precisamos. Valeu, galera. Muito obrigado. Fui.